Você já se sentiu num lugar difícil de estar, mas um lugar em que você se sente necessário para poder fazer alguma diferença? Nem sempre nós estamos nos lugares cômodos para nós. Quase sempre, ou na maioria das vezes, nós somos desafiados a exercermos o nosso chamado como cristãos, como filhos de Deus, nos mais variados contextos e circunstâncias, e muitas vezes esses contextos e circunstâncias são desconfortáveis para nós, por causa da nossa limitação, mas também por causa das próprias circunstâncias formadas, às vezes, por pessoas que nós não nos damos tão bem, ou por aspectos que tornam o nosso caminhar um pouquinho mais difícil e complexo. Mas é justamente o lugar onde Deus quer que você exerça fielmente o seu chamado como obreiro aprovado de Deus. Nós temos explorado durante essas semanas a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu querido filho na fé, Timóteo, e temos visto como o velho apóstolo, já perto da sua partida, desafia um jovem discípulo a caminhar com fidelidade pelos caminhos ainda inexplorados da sua vida e também do seu ministério. Na semana passada, nós falamos sobre a questão do ser um obreiro aprovado, da característica que Timóteo teria que ter no seu coração, em não dar ouvidos a conversas menores ou a discussões sem valor, mas a estabelecer o seu alvo em coisas maiores, que é na vocação e no evangelho de Jesus Cristo. Esse Jesus que ele é chamado a servir com fidelidade. Mas para exercermos esse chamado e para sermos obreiros aprovados, nós precisamos saber que nós temos um lugar para o exercício da nossa fidelidade. Deus nos chama não apenas para sermos entes que flutuam na realidade e que não fazem parte de contextos específicos, mas Deus nos chama a pertencer a um dado contexto, a uma rotina, a uma comunidade. E muitas vezes, aonde nós estamos não é exatamente o lugar que nós desejaríamos estar. É um lugar com desafios que partem das nossas próprias limitações, mas também da constatação de que o mundo é um lugar quebrado. O mundo é um lugar que desesperadamente precisa do resgate de Deus e também que Deus quer muitas vezes fazer isso por meio de cada um de nós. O lugar da fidelidade. Portanto, gostaria de ler com vocês a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar o seu aplicativo e fica sempre o desafio para que você durante a semana possa ler novamente esse texto, ouvir a voz do Senhor e viver com fidelidade no lugar onde Deus te colocou. 2 Timóteo 3, 1 a 9 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se deles também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos
e pedimos que o Senhor, nesse momento, fale conosco, nos dê a serenidade necessária para ouvirmos a Tua voz. E nos dá também, Senhor, da porção do Teu Espírito para que essa palavra não morra em nossas vidas como apenas uma sequência de informações, mas que tudo isso nos desafie a vivermos conforme o Teu Evangelho, para exercermos, aonde quer que for, a nossa fidelidade como obreiros aprovados de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês perceberam que o tom de 2 Timóteo é um tom de despedida. São as últimas palavras que o apóstolo Paulo, ele envia ao seu querido filho na fé Timóteo, às vezes sem a expectativa de vê-lo novamente, mas colocando aí, de forma bem direta, nua e crua, o que ele deve fazer e aonde ele deve exercer o seu chamado, esse chamado que foi feito por meio de Jesus Cristo. E o texto caminha por uma direção bem difícil. Nós lemos esse texto e ficamos desconfortáveis ao extremo, porque lida com questões relacionadas às nossas próprias fraquezas. Ninguém gosta de ser apontado ou ter a sua atenção, ou ser chamado a atenção para erros cometidos. Mas a palavra de Deus tem o poder de nos desnudar, e isso acontece para que nós possamos ser confrontados, mas também restaurados. Porque a mesma palavra que fere o nosso coração é a palavra também que nos restaura. Qual que é o nosso lugar? Qual que é o nosso lugar no mundo? E dentro de que circunstância Jesus deseja que o nosso chamado seja exercido? O seu lugar de fidelidade é, em primeiro lugar, em um tempo difícil. Veja que no primeiro versículo nós temos um aviso bem simples, porém bem direto. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Dias difíceis, terríveis. Quando a palavra de Deus fala dos últimos dias, não está se referindo aos últimos dias que nós esperamos como aquilo que nós sabemos do fim do mundo. Porque a própria palavra de Deus deixa claro que esses últimos dias já começaram quando Jesus morreu e ressuscitou. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, há muito tempo Deus falou muitas vezes e por várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho Jesus Cristo. Ou seja, na perspectiva do Novo Testamento, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar. Nós não sabemos quando nós ouviremos a trombeta que reunirá dos quatro cantos da terra todos os crentes. Nós não sabemos, mas nós sabemos que nós já estamos nos últimos momentos dessa história de Deus com cada um de nós aqui na terra. Nós somos chamados a fazer parte de um tempo. Todos nós vivemos presos ao tempo, ao nosso momento histórico, ao nosso contexto. E a Bíblia declara que esse tempo que nós estamos é um tempo difícil. Quando a Bíblia usa a palavra difícil, está se referindo a um tempo terrível, violento, contrário àquilo que nós temos como princípio. E é muito fácil nós constatarmos isso quando nós vemos o que acontece no mundo, no nosso país, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso contexto mais imediato, quando muito facilmente nós vemos coisas ruins e desagradáveis acontecerem, e muito pouco de coisas boas e virtuosas. Nós sabemos que vivemos em tempos terríveis. E essa preocupação paira, por exemplo, na cabeça de todos os pais que estão tendo filhos agora. Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Com certeza é um mundo
rodeado por dificuldades, e eles viverão, como nós, tempos difíceis. Os nossos tempos são complicados. Por quê? Porque ainda a maldade faz parte do nosso contexto, faz parte do nosso mundo. Ainda nós estamos dentro dessa amarra que um dia será cortada da queda, da maldade de cada indivíduo que se manifesta numa maldade coletiva que de tempos em tempos atinge níveis extraordinários. E quando nós falamos de maldade, o ser humano é criativo na maneira que ele exerce a maldade. Tempos complicados, tempos difíceis. Por um lado, o apóstolo Paulo, ele está trazendo Timóteo a um nível de realidade, dizendo para Timóteo o seguinte: olha, não espere que as coisas vão melhorar. Que balde de água fria, né? Quer dizer que nem a mensagem do evangelho pregada aos quatro cantos vai melhorar esses tempos difíceis? Não. Quer dizer que nem os nossos esforços em prol de exercer um humanismo, fazer filantropia, todas as coisas vão melhorar o nosso tempo e as nossas condições? Não, porque nós estamos baseados em algo muito mais profundo do que simplesmente eu fazer ou deixar de fazer em benefício de A ou B. Nós estamos lidando com uma raiz podre, que é a raiz do pecado, estabelecido em todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo que Paulo diz a Timóteo que ele não deveria ter a esperança na melhoria normal e repentina dos nossos tempos, ele deveria exercer fielmente o seu chamado dentro de dias difíceis, porque por meio de Timóteo, e por tabela, por meio de cada um de nós, Deus quer atingir um objetivo. De que as pessoas, vendo para a dificuldade dos nossos tempos, entendam que o único resgate, a única solução possível está em Cristo Jesus. O evangelho que não passa remédios paliativos, mas que resolve, na essência, o nosso problema definitivamente. O problema do nosso pecado. Nós, meus irmãos, fomos chamados a esses tempos difíceis. E não adianta a gente reclamar: nós estamos vivendo dias muito complicados. Estamos mesmo, a Bíblia nunca escondeu esse fato. Mas a grande verdade é como nós vamos exercer a nossa fidelidade em tempos difíceis. Exercer a fidelidade em tempos favoráveis é fácil. Você nem precisa ser fiel. Os tempos fáceis vão levando você. Mas quando tudo está contra você, contra aquilo que você crê, aí sim, a nossa fidelidade tem um espaço para brilhar. Aí sim, a nossa disposição pode ser usada poderosamente nas mãos de Deus para fazer diferença. Mesmo que seja uma faísca em meio às trevas, essa faísca é suficiente para afugentar a escuridão. Deus nos chama a um lugar de fidelidade em tempos difíceis. Vão melhorar as coisas? Nós viveremos dias de plena felicidade? Infelizmente, não. As coisas podem até melhorar um pouquinho, depois vão piorar. E esse ciclo é conhecido em toda a história da humanidade. Nós aguardamos um dia em que o próprio pecado será totalmente extirpado e nós viveremos diante do Senhor a plena felicidade. Mas até chegarmos lá, nós temos uma jornada de fidelidade que consiste em exercermos essa vocação de Deus, mesmo em tempos difíceis. Você, como pai, você tem uma função de educar os seus filhos para viver em tempos difíceis. Você, como adulto, você tem a tarefa e a missão de se preparar para exercer o seu chamado excelente como obreiro aprovado dentro de um contexto onde tudo está contra nós. Esse é o nosso primeiro e mais desafiador lugar de fidelidade. Você está pronto para vencer tempos difíceis
com atitudes pequenas de fidelidade, com uma obediência, com submissão em amor. O segundo lugar de fidelidade para a qual Deus nos chama é junto a pessoas ímpias. Exatamente. Quanto mais crente você é, mais pessoas ímpias vão colar em você. Sejam para te derrubar, ou seja para serem alcançadas por Deus. Veja que esse nosso momento cultico é muito legal. Não tem nenhum ímpio aqui, amém? Não tem nenhum. Você não é. Todo mundo aqui é filho de Deus. Mas isso daqui é uma fração muito pequena do nosso tempo e do nosso ministério na nossa vida. Depois que terminar o culto, você vai ter que voltar para casa. E quando você voltar para casa, você vai ver que o tempo vai passando e a segunda-feira vai chegando. Você vai ter que voltar ao seu local de trabalho. Você vai ter que ter contato com aquelas mesmas pessoas que tanto te aborrecem. E você vai constatar que é justamente para esse lugar que Jesus chamou você, para que você viva fielmente. Veja só, a partir do versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Gente, são 15 características do capeta aqui. Você fica até, né? Depois que você lê os 15, você fica meio que, parece que alguém te deu um murro na cara, porque você vê tudo isso, principalmente se revelar dentro do seu coração. Tem aqueles irmãos que leem essa lista e pensam em alguém. Não é esse que Deus está falando. Não, é você. É você. Né? Lê esse texto diante do espelho. É você. Mas também, todos que estão juntos de vocês. E nós podemos ver que essa lista, por mais que pareça bagunçada, ela está dividida em 3 tipos de maldade. Primeiro são as maldades de ordem moral egoísta. Egoísmo, avarentos, presunçoso, arrogante, blasfemo. Gente da mais alta qualidade. Que você quer ter na sua família, como seu genro. A maldade se desenvolve dessa maneira, torna você egoísta e o seu egoísmo vai destruindo você de forma a te iludir. Na direção de você achar que você sempre está certo, e quando você acha que você sempre está certo, você não é humilde, você começa a ser arrogante, você começa a blasfemar até para com Deus, porque você se acha certo, e quando coisas erradas acontecem, você joga isso na cara de Deus. A segunda categoria de maldade está nas maldades que nós chamamos de maldades familiares. Veja só como a família é importante para Deus. E existe uma categoria muito específica de pecados familiares. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Gente, a Bíblia nos ordena a honrarmos pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então você não ensina o seu filho para te honrar, para você ser beneficiado. Você ensina o seu filho a te honrar e te obedecer, porque isso vai voltar como bênção para ele. E é um mandamento que é repetido em Êxodo, é um mandamento que Paulo repete em Efésios, então é um mandamento com vigência atual. Não há um que honre o pai e a mãe e Deus não o abençoe. Mas nós, dentro do contexto familiar, podemos ser ingratos. Viver como ímpio. Não exercer um amor pela família. Estou falando da sua família. Mas também no nível da família como um corpo. A família estendida, como igreja. Porque muitas vezes nós nos colocamos em um lugar de irreconciliação. Ou seja, nós não queremos dar o braço a torcer e perdoar e ser perdoado. A terceira categoria
É a categoria dos males gerais. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que são amigos de Deus. Ou seja, quando você dá vazão à sua impiedade, você se faz o quê? Inimigo de Deus. E é para junto dessas pessoas que você, que é igualzinho a essas pessoas, é enviado para fazer algum tipo de diferença. Não pense que as pessoas mais virtuosas do mundo estarão no seu contato social. Não. Pessoas que inclusive vão te ferir estarão com você. E como você vai exercer a fidelidade nessas condições? Você inclusive vai ferir outras pessoas. A igreja é um lugar complicado por causa das pessoas. E dentro desse contexto, nós precisamos ter a clara noção que o nosso lugar de fidelidade está junto a essas pessoas, assim como Cristo esteve junto a prostitutas, a beberrões, a comilões, a ladrões, a sonegadores do imposto. Jesus esteve ao nosso lado, Ele está ao nosso lado, e só você sabe o quão pecador você é. Então não vai achar que com você vai ser diferente. Com você estarão também pessoas que Deus quer tratar por meio de você. Você precisa exercer a fidelidade, inclusive junto a esse tipo de pessoas. Por isso que o chamado de Jesus é para nós nos amarmos. Por isso que o chamado de Jesus é para que nós possamos cumprir os mandamentos, amando a Deus acima de todas as coisas e semelhantemente amando o próximo. Quem é o próximo? O próximo é o próximo. É quem está próximo de você, independente de quem ele é. Nível social, educação, nada importa. Próximo é próximo. É junto de pessoas ímpias que Deus coloca você mais um ímpio, mas com uma diferença. Você é um ímpio que reconhece que é ímpio e que precisa de Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora nós somos diferentes. Nós não vamos para o inferno, nós temos a salvação. E como cidadãos do céu, precisamos irradiar a presença de Deus dentro dos nossos relacionamentos interpessoais. O seu lugar de fidelidade é junto a pessoas ímpias. Terceiro lugar, o seu lugar de fidelidade é em meio à perversão da piedade. Versículo 5, olha só. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Ou seja, Paulo está falando especificamente do contexto da igreja, onde nós temos pessoas que vivem a real piedade e tem pessoas que aparentam viver a piedade. É aquela história, no campo do Senhor, até o dia da colheita, crescem juntos o quê? O joio e o trigo. Vai crescer até o final. Quem vai fazer a separação final? É o Senhor. Você é o quê? Joio ou trigo? É uma avaliação que você tem que fazer de você mesmo. Mas o que Paulo está dizendo para o jovem pastor Timóteo é o seguinte: olha, não ache que na igreja só tem gente santa. Na igreja, o que mais tem é gente problemática. Tão problemática que essa pessoa acha que está no caminho correto, mas as suas atitudes mostram o contrário. Gente, né? A mentira é um negócio feio, não é? Mas mais feio é quando você acredita na sua própria mentira. Porque aí não tem mais solução. Porque a sua mentira virou o quê? A verdade. Você se apoia na sua aparência. E Paulo fala o quê? Cai fora.
afaste-se desses também. E quando Paulo fala afaste-se, não é para que Paulo saia do contexto. É para que Paulo seja diferente, e isso nós vamos ver na próxima mensagem, na semana que vem. A piedade, que é o nosso relacionamento sincero com Deus, que a nossa vida espiritual pode estar pervertida. Veja só como que a perversão acontece. Versículo 6. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui nós temos um grau de perversão dupla, porque dentro da igreja de Timóteo, tinha a seguinte situação. Tinha uns espertinhos que iam, com uma conversa meio que estranha, ensinar mulheres. E o texto fala mulheres instáveis, mas no original a expressão é mulherezinhas. Ou seja, mulheres sem muita qualidade moral e sem muita afirmação espiritual. Então existiam falsos mestres que iam lá exatamente para pessoas mais fracas na cabeça e no coração para tentar o quê? Difundir coisa que não é da verdade. De tirar proveito. É que nem dar golpe em cima de viúva. Dar golpe em cima de pessoas que não têm condição de se defender. Mas também, o que acontecia? Essas mulherzinhas, sobrecarregadas de pecado, se deixavam o quê? Levar por toda a espécie de desejos. Ou seja, a mulher estava lá, aqui especificamente está falando da mulher, tá? Mas não quer dizer que se aplica só à mulher, ok? É todos nós. O exemplo aqui é da mulher. Mas alguém que está lá na igreja, que faz parte do convívio da comunidade, mas que é moralmente fraco e que não se apega à verdade, e que é levado por toda espécie de desejos. Olha só que igreja boa Timóteo tem que pastorear. Tudo gente de pensamento fraco e de coração problemático. Você pode falar assim, mas a igreja de onde Timóteo está pastoreando é diferente da metropolitana. Muito pelo contrário, igreja é igreja em qualquer lugar e em qualquer tempo da história. Nós somos assim. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem enxergar ao conhecimento da verdade. É uma piedade pervertida. Você senta aqui no domingo e você ouve a mensagem e você tem aquele negócio no seu coração. Que mensagem boa! Que mensagem de Deus! Mas quando você sai dessa porta para fora, você já esqueceu a mensagem e vive como se fosse ímpio. O que o pastor quer não é que você elogie a pregação dele. Pode elogiar, mas isso não é o principal. O principal é que nós queremos ver a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso que nós queremos ver. O que nós falamos, podemos falar por vários motivos, até por educação. Mas nós precisamos saber que nós estamos no meio de pessoas assim. Nós somos assim. E eu não estou fazendo juízo de valor sobre você. Eu estou dizendo que nós somos assim. E que nós somos enviados para estarmos juntos a pessoas com piedade pervertida, para que por meio da minha e da sua vida, nós possamos entender juntos o que é viver a verdadeira piedade, o verdadeiro relacionamento com Deus. Diz o texto no versículo 8, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Janes e Jambres são dois nomes que, embora Paulo cita, remetem aos feiticeiros e magos da corte do faraó. Lá em Êxodo, quando Moisés vai lá para tirar o povo de Israel, do lado do faraó, tem todos os magos e feiticeiros da época que replicavam os mesmos milagres que Moisés podia fazer. Embora Janes e Jambres não sejam nomes que estão no texto de Êxodo, pela tradição judaica são associados a essas duas pessoas.
E o que acontece? Nós podemos nos opor à verdade, achando que nós estamos vivendo a verdade. Nós podemos pensar que por vir à igreja, por dar o dízimo, por fazer as coisas que nós fazemos, nós somos aprovados na fé. Nós podemos achar que as nossas ações visíveis, elas nos qualificam. Mas o que Paulo diz? A mente deles é depravada. São reprovados aonde? Na fé. Você aparenta ser alguma coisa que você não é. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. É em meio a um povo insensato que nós somos chamados para exercer a nossa fidelidade e fazermos a diferença. Nós somos assim. Ninguém pode bater no coração e dizer, eu não sou assim. Todos nós precisamos assim. E sabe como nós saímos desse círculo vicioso? Quando nós nos dispomos a sermos fiéis, mesmo em contextos cheios de pessoas infiéis. Então, o exercício do cristianismo não é um exercício confortável. Por isso que Jesus compara o discipulado a você tomar a cruz e segui-lo. A sua cruz pode ser um irmão que te incomoda. A sua cruz pode ser a percepção de que as pessoas que estão ao seu lado estão mais para lá do que para cá. Não importa. Você é chamado a exercer a fidelidade aonde você estiver. E Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, a igreja sempre vai ter problemas. As pessoas sempre vão aparentar ser aquilo que elas não são. Você vai ver alguém com uma espiritualidade aparente, mas você vai cavucar e a mente e o coração dessa pessoa é reprovável. E o que Paulo está falando é, não desanima não. Não desanima. Porque o seu chamado é exatamente para, dentro desse contexto, para fazer diferença nesse contexto. E duas coisas nós precisamos fazer. Avaliarmos a nossa vida diante de Deus e nos dispormos ao seu serviço. Quando nós fazemos isso, nós podemos ser bênção para quem está do nosso lado. A decisão é se nós vamos permanecer como estamos, ou seja, nos nossos pecados, achando que aquilo que eu faço para Deus me qualifica diante dele, me auto-justificando, negando aquilo que Jesus fez na cruz, porque eu estou me justificando, eu não estou confiando na justificação de Jesus Cristo, ou será que a nossa decisão é no sentido contrário? O que Deus quer fazer em nós e por meio de nós? Você se sente mais parte do problema do que da solução? Você ouviu essa mensagem? Gente, aí você está falando no seu coração assim, eu sou assim. Eu sou mais parte do problema do que agente de solução para as outras pessoas. Eu me vejo tão falso, eu me vejo tão hipócrita, eu me vejo tão longe do ideal. Eu não consigo nem resolver a minha vida, quanto mais ser bênção para a vida dos outros. Eu que estou vivendo em circunstâncias difíceis, eu que estou no meio de pessoas ímpias, e eu também comungo dos mesmos pecados. Eu que me vejo mais como joio do que como trigo. O que o Evangelho de Jesus Cristo tem a nos dizer para esse tipo de situação é que em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Em Cristo, a nossa piedade pervertida é restaurada. Em Cristo, a nossa impiedade é transformada em justiça. Em Cristo, nós podemos fazer desse tempo difícil um tempo de oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado.
Você se sente assim? Sinta-se junto a todos, porque todos somos assim. Mas nós não podemos morrer assim. Nós não podemos simplesmente assumir o nosso problema e dizer, é assim mesmo, não vai ter jeito. Sempre vai ter pecador na igreja. Eu sempre vou pecar. Não. Deus quer fazer uma obra. O Evangelho de Jesus te faz uma nova criação e um meio de bênção. O Evangelho de Jesus quer que você seja transformado. O Evangelho de Jesus te capacita a viver com fidelidade em tempos difíceis. O Evangelho de Jesus te capacita a viver ao lado de pessoas ímpias, sendo luz e sal. O Evangelho de Jesus te capacita a que, por meio da sua piedade, quem está do lado perceba que aquilo que ela está vivendo, eventualmente é uma piedade enrustida, uma piedade falsa. Se cada um de nós pensarmos dessa maneira, como entes e como pessoas transformadas pelo Evangelho, aí sim, nossa igreja vai brilhar. O reino de Deus vai brilhar. Aí sim, nós poderemos ser enviados a qualquer lugar, sob qualquer circunstância, porque Deus pode encontrar em nós pessoas que exercem a sua fidelidade em qualquer lugar. Qual é o seu lugar de fidelidade? Existe uma oração puritana, onde tudo isso é expresso em forma de conversa com Deus. Preste atenção. Ó Deus, que teu Espírito fale em mim para que eu possa falar contigo. Que eu não tenho nenhum mérito, permita que o mérito de Jesus repouse sobre mim. Eu não mereço, mas eu olho para a tua misericórdia. Eu sou cheio de fraquezas, concupiscências, pecados. Tu és cheio de graça. Eu confesso meu pecado frequentemente, meu pecado voluntário. Todos os meus poderes de corpo e alma estão contaminados. A fonte de poluição está enraizada dentro da minha natureza. Existem câmaras de imagens imundas dentro do meu ser. Eu tenho ido de um aposento odioso para o outro, caminhando na terra de ninguém, de imaginações perigosas, altivo nos segredos de minha natureza caída. Estou totalmente envergonhado do que eu sou em mim mesmo. Eu não tenho nenhum renovo em mim, nem frutos, senão espinhos e abrolhos. Eu sou uma folha desaparecendo que o vento arrebata. Eu vivo nu e estéril, como uma árvore de inverno, inútil, digno de ser cortado e queimado. Senhor, tu tens compaixão de mim? Tu tens dado um golpe severamente, o meu orgulho, o falso Deus do eu, e eu quedo em pedaços diante de ti. Mas tu me deste outro mestre e Senhor, seu Filho Jesus, e agora o meu coração está voltando para a santidade. A minha vida acelera como uma flecha de um arco em direção à plena obediência ao Senhor. Ajude-me em todas as minhas ações a acabar com o pecado e a humilhar o meu orgulho. Salva-me do amor do mundo e da soberba da vida, de tudo o que é natural para o homem caído, e deixe que a natureza de Cristo seja vista em mim a cada dia. Dai-me a graça de suportar a tua verdade, a tua vontade, sem murmuração e com prazer, não só para ser cinzelado, ao quadrado ou antiquado, mas separado da velha rocha onde estive incorporado durante tanto tempo e tirado da pedreira para os ares superiores, onde eu possa ser edificado em Cristo para sempre. Amém. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor
e peça que esse Deus possa moldar você, para que você possa viver e exercer a fidelidade em um tempo difícil, junto a pessoas ímpias, junto a pessoas que vivem uma piedade pervertida. E Deus vai te capacitar para que você desempenhe a missão de ser luz e sal.